Olá, como é que você está? Eu sou o Jaime Cristófori. De repente você está chegando agora no nosso canal, você não nos conhece ainda, né? Mas nós viemos há algum tempo já gravando alguns vídeos, praticamente semanalmente, falando um pouquinho das experiências. A gente busca aqui, nós não somos especialistas em alguma área específica, mas a gente vem falar um pouco da área de empreendedorismo ou da vida pessoal, até que das experiências que a gente vem passando aí. A gente vem num processo de reconstrução e por isso a gente gosta de compartilhar o que a gente vem fazendo no dia a dia, o que dá certo, o que não dá certo e que funcionou, está funcionando comigo, com a minha família e que de repente possa funcionar contigo também. Tá? Abaixo na descrição do vídeo aqui nós temos um link onde você possa acessar o nosso canal e o primeiro vídeo que eu gravei falando um pouquinho da minha história que de repente você queira conhecer e pode ser que possa te ajudar em alguma coisa também aí, tá? Espero que possa contribuir. Aproveitando, peço para você dar um joinha aí para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, tá? Se inscreva no nosso canal, é importante para que a gente possa também estar atingindo mais pessoas e quando a gente publicar algum vídeo novo possa chegar até você. Tá? E se for de tua vontade também, aí, quiser fazer um comentário, compartilhar alguma coisa que você está fazendo, que está dando certo na sua vida, que possa também estar chegando a outras pessoas, a gente agradece e pode deixar o teu comentário aí, que a gente fica muito agradecido aí, tá bom? Então hoje eu quero trazer para vocês um assunto que essa semana eu estava lendo um material aí e acabou me pegando nesse sentido, tá? E aí comecei a avaliar se não era isso um dos problemas que eu vinha tendo, ainda tenho, tá? A gente está num processo de melhoria para sair daquela estagnação que a gente estava e aí eu percebi sim, esse é um problema que eu tenho, tá? Hoje eu quero conversar com você e passar para você aí, de repente vocês também estejam na mesma situação que eu e não sabem por que as coisas não acontecem, tá? Então eu quero falar hoje sobre a relação que tem conhecimento versus resultados, tá? Parece uma coisa simples e a gente hoje, a internet está cheia de informação, nós somos bombardeados diariamente com informação, nós temos cursos que a gente faz, a gente tem livros que a gente lê, a gente tem N coisas, a gente se espera em outras pessoas, olha como elas fazem, né? E a gente acaba às vezes não tendo resultados, né? Então uma coisa muito complicada é porque a gente busca alternativas para alguma situação que você está tendo, está passando, e você não tem resultado, né? Então, o que acontecia? Na maioria das atividades que eu vim desempenhando nesses últimos anos, eu tenho conhecimento, eu tenho buscado conhecimento, tá? Tenho buscado, tá, conhecimento. Mas o que acontece? Meus resultados não acontecem, não estou tendo resultado. Então, eu agora estou tendo um processo de reconstrução de tudo isso e estou começando a ter alguns resultados já. Mas agora eu estou entendendo o porquê que eu não tinha resultados. De repente você está na mesma situação. Olha, eu estudei, eu fiz tudo nessa área, mas as coisas não acontecem para mim. Tá? De repente você esteja na mesma situação. Então eu quero compartilhar contigo isso. Por quê? Eu, por vezes, também, essa situação, e provavelmente deve estar acontecendo com você, mas eu tenho conhecimento e os meus resultados não acontecem. O que acontecia comigo? Eu me frustrava, tá? Me frustrava e às vezes também o meu orgulho me atrapalhava. Porque quando você está embasado de conhecimento, eu fiz um curso naquela área, eu estou com um problema financeiro, mas eu tenho conhecimento nessa área financeira, eu sou formado em administração, eu sou formado em economia,
e estou tendo problema na minha empresa, estou tendo problema financeiro na gestão, na minha família, na minha casa, não consigo gestar. Mas o que está acontecendo para que você não tenha os resultados esperados? Embora você tenha formação, você tenha informação, você tenha o conhecimento, mas as coisas não acontecem. O que está acontecendo? E aí, eu com o tempo fui descobrindo que o simples fato de eu ter o conhecimento, não significa ter resultados, tá? Aí eu fui identificar, estava lendo alguns dias alguma coisa assim, disse, sabe que está aí a diferença, que possivelmente de repente você saiba, mas a gente não se toca no dia a dia. Que conhecimento aqui é diferente de competência. Então, ter conhecimento de algo não significa ser competente para algo. Então, ter conhecimento da área financeira não significa que eu sou competente na gestão financeira da minha empresa, da minha família. Um exemplo. Eu tenho conhecimento na área de informática, de programação, tenho conhecimento, eu fiz faculdade, por exemplo. Mas não significa que eu seja competente para fazer programação. Então eu fui identificando assim, mas eu tenho competência, eu sou competente, mas eu não consegui perceber a diferença entre um e outro. E agora em diante eu quero falar para você. Eu achava que, tendo somente competência mais atitude, ia dar resultado. Só que eu tinha conhecimento de algumas áreas, mas nem sempre eu tinha atitude. E eu achava que essas duas eram o suficiente. Só que eu fui descobrir, é uma coisa assim, mas parece coisa tão simples, né? De repente, assim, alguém está assistindo, você vai dizer, mas é óbvio. Só que no óbvio a gente não faz no dia a dia, né? Então, por isso quero te alertar nesse sentido, que era algo que eu não vinha praticando no dia a dia, ainda estou tendo dificuldades para fazer, porque a gente, no processo de mudança, não é de um dia para outro, né? Então, são coisas que a gente tem que ir implementando aos poucos e entendendo o processo. Então, eu identifiquei que só ter conhecimento mais atitude também não resolve o meu problema. Também não pode não gerar resultado. É claro que já pode acontecer algo. Mas ter conhecimento mais atitude não significa que eu seja competente. Essas duas características não significam que eu seja competente. Por quê? Vamos lá. Eu fui entender, então, depois de pesquisar e estudar, que o resultado é igual à competência. Ou o contrário, né? Para mim ter resultado, eu preciso ser competente. Não basta ter conhecimento e não basta ter atitude. Mas como é que eu vou chegar a ser competente? Como é que eu vou chegar a ser competente, então, para fazer algo no meu dia a dia, para mim ser mais assertivo e para mim ter resultados? Aqui que está uma das dificuldades, né? Porque muitos falam, você basta ter atitude que você vai ter resultado. Claro, a atitude, ela vai ajudar bastante. Mas nós temos que ter mais uma situação aqui que a gente vai chegar aqui nesse ponto. Eu estava lendo
um livro aí, e aqui, isso aqui está muito... Está na internet, tem vários vídeos que falam disso também, né? E então, um livro, o autor é o senhor Scott D. Pellerin, no livro The Quest for Competencies. Não sou bom em inglês, tá? Mas aí ele fala o seguinte: competência, eu abreviei aqui, igual a achar. Isso aqui é uma abreviação aí do que nós precisamos ter. Então, para mim ser competente e para mim ter resultados, eu preciso desenvolver 3 situações. São 3 situações que eu preciso desenvolver. Quais são essas 3? Conhecimento. Então eu preciso desenvolver conhecimento, eu preciso ter aquilo que eu falei que eu tinha. Tá? Beleza, você tem conhecimento, você estudou, você fez curso, você buscou na internet. Ótimo. Só ele não vai resolver o seu problema. A segunda situação, habilidades, que ninguém comenta. Por que eu falei, e aqui continua aqui a atitudes depois, por que eu falei que só conhecimento e atitude não resolve? Eu tenho que desenvolver habilidade para fazer aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que treinar. Por exemplo, vamos pegar um jogador de futebol, um cobrador de faltas, né? No futebol, um exemplo. Ele tem conhecimento. O técnico tem conhecimento. O técnico que está ali para orientar, ele tem conhecimento. Mas não significa que ele tenha habilidade para fazer. Então ele pode dizer, ó, você tem que chutar assim, a bola vai passar por cima da barreira e vai dar no ângulo lá. Agora, o jogador de futebol que treina, ele vai desenvolver o quê? A habilidade. Então, tem o conhecimento, o jogador de futebol tem o conhecimento, o técnico que está fora tem o conhecimento, o profissional, o jogador, vai treinar cobrança de falta, quantas vezes? 10, 20, 30, 40, até desenvolver uma habilidade na cobrança de faltas. Tá? Vai desenvolver essa habilidade na cobrança de faltas. Então ele vai executar. O jogador de basquete, quantas vezes ele treina um arremesso de cesta de 3 pontos? Quantas vezes ele treina para desenvolver a habilidade? Ele tem conhecimento da onde, como que ele coloca a mão, como é que ele faz, mas se ele não treinar e não desenvolver essa habilidade, não adianta nada. Porque no jogo, beleza, no jogo ele tem conhecimento, aí no jogo ele tem atitude de arremesso de 3 pontos, mas ele não tem habilidade para arremessar de 3 pontos. A mesma coisa que no futebol. A pessoa, o jogador, ele tem conhecimento de como se cobra a falta, tudo, né? Na hora do jogo ele tem atitude, mas ele nunca treinou a cobrança de faltas. Como é que ele vai executar a falta com qualidade? E é assim a gente no dia a dia. Assim a gente no dia a dia. Então, eu preciso ter o conhecimento de como fazer. É aqui que eu busco nos livros, nos cursos, né? Aqui que eu busco. A habilidade de fazer, então, se eu tenho um problema na gestão financeira, mas eu não gosto de matemática, eu não gosto de gestão financeira, eu não tenho paciência para lidar com números, eu não consigo mexer com isso, eu não me dou bem com planilhas, com números. Então não adianta eu ter o conhecimento e não ter habilidades. É uma situação. Vamos pegar em vendas, eu tenho conhecimento de todas as técnicas de vendas, mas eu não tenho habilidade para chegar no cliente, eu não tenho habilidade de conversação, eu não tenho oratória para isso. Então eu posso ter atitude, que é importantíssimo, mas se eu não tiver a habilidade de como chegar na pessoa em vendas, eu vou ter dificuldades, eu não vou ter resultado. E isso é a mesma coisa em outras áreas. Eu estou colocando alguns exemplos. Então, eu preciso desenvolver o conhecimento, eu preciso desenvolver as minhas habilidades, e aí eu posso ter tudo isso. Se eu não tiver atitude e ação e agir,
não vou ter de novo resultados. Né? Não vou ter os resultados. Por quê? Eu desenvolvi essas duas, treinei, eu busquei conhecimento, eu desenvolvi habilidade através dos treinos, através de várias formas, mas eu não tenho a atitude. Lá no jogo de basquete eu não vou arremessar na hora do jogo, eu não arremesso da linha de 3. Né? No futebol eu não cobro a falta e deixo que os outros cobrem a falta. Na minha vida pessoal, né? Por exemplo, se sou de vendas, eu não vou buscar o cliente, eu não vou de atrás do cliente. Eu fico esperando as coisas acontecerem, eu não tenho atitude. Então isso aqui é um exemplo de várias situações. Então, é importantíssimo a gente ter habilidade para aquilo que a gente quer fazer. E às vezes a gente se frustra. Tem algumas coisas, alguma situação, por exemplo, a gente é escolhido na escola, ou é escolhido numa igreja, numa associação, né? A gente acha que porque estudou, tem capacidade de fazer tal coisa. Mas às vezes as pessoas percebem que tu pode ter o conhecimento, eu posso ter o conhecimento, mas eu não tenho habilidade para fazer aquilo. Eu não desenvolvi essa habilidade para estar fazendo isso. Então, tu pode querer fazer. Então, às vezes as pessoas deixam você fazer, você tem até atitude, mas você faz uma ou duas vezes e você não desenvolve como devia, não tem o resultado. Você se frustra e as outras pessoas se frustram com você. Então isso é muito importante. É algo que assim, agora eu estou percebendo isso. Se você pegar os vídeos que eu gravei há um ano atrás, que foi o primeiro vídeo que eu gravei em abril de 2021, você vai ver que a minha forma de me expressar, que a minha forma de falar era diferente de hoje, de 8, 10, 15 vídeos que eu já gravei. Por quê? Aí é que está. Então, você tem que desenvolver a habilidade e algumas vezes você vai ter que desenvolver a habilidade executando o que tem que ser feito. Às vezes você não vai ter tempo de treinar, mas você tem que desenvolver essa habilidade, buscar aperfeiçoar ela com as atitudes. E aí, tudo isso vai te dar a competência necessária para você desenvolver aquilo que você quer desenvolver. Para você ter os resultados. Por isso que, sim, ter conhecimento é diferente de ser competente. Eu, por muitas vezes, me achei competente para várias coisas. Mas, analisando melhor agora, eu tinha conhecimento, mas eu não era competente. Por quê? Não tinha habilidades e muitas vezes não tinha atitude para isso. Então, se eu não tirar, aqui tem uma abreviação, aqui usar um palavrão, né? Abre aspas, TBC. Se eu não tirar a bunda da cadeira, não vou ter resultado nenhum também. Então, nós estamos virando, o que acontece com a internet, com um monte de situações, de cursos, palestras, eventos, palestra de motivação, um monte de coisa que a gente tem, a gente vira uma esponja, cheia de informação, às vezes cheia de conhecimento, mas a gente não desenvolve habilidade e muito menos tira a bunda da cadeira para agir, para atitude. Então você que está aí do outro lado, que não está tendo resultados, avalia se você também, assim como eu, não achava que tinha o conhecimento, que era o dono do pedaço, mas não tinha isso aqui. Então eu hoje estou começando a avaliar algumas coisas que eu estava errando para desenvolver habilidade e ter atitudes para ter resultados diferentes. Ter atitudes diárias para ter resultados diferentes. Né? Por exemplo, vamos pegar a atividade física. Por vezes, eu quero emagrecer, né? Eu tenho conhecimento de como é. A habilidade, eu preciso caminhar, você sabe caminhar, né? Quando não sabe caminhar? Aí, se você não sabe caminhar, por exemplo, atividade física,
você vai... Não é que não sabe caminhar. Se você quer desenvolver uma outra habilidade, por exemplo, na academia, você vai lá, vai ter um professor que vai te ensinar as atividades que você vai ter que fazer. E para você desenvolver isso aqui, então tu vai ter que ir na academia, tu vai ter que ter atitude para ir na academia, senão você não vai ter resultado. Tu vai ter que tirar a bunda da cadeira, você vai ter que levantar às 5 da manhã, às 6 da manhã, sei lá, para você ir na academia. Tá bom? Então, competência é diferente de conhecimento. Espero que, de repente, isso possa te ajudar também, você repensar os teus conceitos e que você possa desenvolver isso, desenvolva as habilidades, tenha atitude, tá? Nenhum curso, nenhuma palestra, nenhum livro, sem desenvolvimento de habilidade e atitude vai te dar resultado. Porque a gente vai virando esponja, vai absorvendo conhecimento, eu estava aí, tem um monte de coisas que eu leio e não desenvolvo, não pratico. Para você ter uma ideia, eu quero colocar até para você que isso não é coisa nova, tá? Não é coisa nova porque isso consta até na Bíblia. Consta na Bíblia. Se nós pegarmos lá em Eclesiastes é do Antigo Testamento, né? Então, no capítulo 11 de Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 4, diz a seguinte: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O que quer dizer isso? Se eu só ficar olhando, só observando, e não ter atitude, não desenvolver habilidade, eu não vou colher. Não vou colher. Não vou ter resultados. Se eu pegar em Filipenses é no Novo Testamento também, né? Jesus lá falando lá, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, os versículos 8 e 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Receberam, ouviram e viram em mim. E quanto mais a gente põe em prática, quanto mais a gente pratica, né, a gente mais desenvolve a habilidade. Então, se você não tem essa habilidade, treine para ela. Se você vê que há algo que você não é capaz de desenvolver, busque outra alternativa, vá para uma outra alternativa. Se é uma habilidade que você não se adequa, não adianta você ficar insistindo em algo que você não se encaixa, né? E tem em Romanos, também do Novo Testamento, 2000 anos atrás também, né? 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas ele coloca aqui, que nós temos que nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nós temos que buscar algo diferente, nós temos que mudar. Não adianta só ter o conhecimento, só ter a informação, só ter aquilo que nós queremos. Vai inflar o nosso ego, que nós somos conhecedores. Nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento fora de sério, mas na hora de praticar é difícil. É difícil. E eu estou comentando isso porque eu estou passando por essa dificuldade. Então eu quero colocar para vocês que muitas coisas que deram errado na minha vida, nas coisas, nos meus negócios, na minha vida até hoje, foi porque eu achava que só tinha conhecimento, mas não tinha habilidade e não tinha atitude para fazer as coisas certas. Tá bom? Espero que esse vídeo esteja ajudando você, possa estar contribuindo em alguma forma para ti, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Faz um comentário aí o que você está fazendo diferente, se você fez alguma atividade diferente que deu algum resultado. No último livro que você leu, se você aplicou alguma coisa para você ter resultado diferente. Tá bom? Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o fim. Fique com Deus.